Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu gostaria de te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar de José na casa de Potifar. Quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal do YouTube, clicar no sininho de notificação para que você possa ser avisado toda vez que eu subo um vídeo novo aqui. E esse capítulo de hoje, que é o capítulo 39, é a famosa história de José, jovem sendo tentado pela mulher de Potifar, né? E é uma história bastante conhecida dentro da história de José como um todo, né? E sempre que eu vou estudar a palavra de Deus, eu procuro ter bastante cautela naquilo que eu vou pensar, né? E Deus tem um jeito interessante de falar comigo. E hoje pela manhã, era de madrugada, eu acordei assim, às 5 horas da manhã, Deus começou a falar comigo: olha, eu quero que você grave hoje no carro o que eu tô te falando aqui. E Deus começou a falar no meu coração. E quando eu estava levando a minha filha para a escola, foi aí que eu tive a ideia de puxar o telefone e fazer uma inserção nesse vídeo, que eu gostaria de levar você a sentar na cadeira de passageiro comigo no retorno da escola da minha filha. Eu quero pedir licença para fazer essa inserção aqui, porque quando eu estou dirigindo, são os momentos que eu tenho os insights na palavra de Deus, que fico conversando com Deus aqui no silêncio do carro. Acabei de deixar minha filha na escola e meditando sobre esse trecho. Os primeiros 4 versículos desse capítulo 39 de Gênesis, tem tanta coisa, mas tanta coisa ali, embora seja um texto curtinho, mas se você parar para pensar, a profundidade desse texto é uma coisa assim, muito, muito magnífica. Primeiro, versículo número 1 começa, Deus parece que dá o endereço de onde ele estava colocando José, né? José não estava indo para qualquer casa. E ali José tinha 17 anos, era um jovem, né? Quando a gente está falando da guarda pessoal de Faraó, a gente está falando assim do serviço secreto egípcio, entendeu? O cara que cuidava da segurança pessoal de Faraó. Você acha que esse cara era importante no Egito? Você acha que esse cara era rico? Você acha que ele era um cara que tinha uma posição política poderosa no Egito? O cara era o top abaixo de Faraó, né? E ele vai lá e compra um escravo. O que era comum naquela época, né? Era absolutamente comum, infelizmente, né? E você imagina na cabeça de José ele sendo vendido de novo, né, cara? José foi vendido, sabe, 2 vezes, né? Primeiro para os mercadores e depois para o Egito. E se imagina na cabeça de um jovem o que isso significava, né? Porque talvez você não tenha dimensão do que isso signifique, e eu não quero aqui me colocar sendo melhor do que ninguém, mas eu tenho uma perspectiva muito clara do que isso significa, porque eu sou imigrante aqui nos Estados Unidos, né? E se você não olhar sobre esse prisma, em primeiro lugar, você está falando de um jovem que foi removido, foi arrancado, né, das suas raízes, foi arrancado do seu ponto de segurança, que era a autoridade do seu pai. Ele foi colocado dentro de um contexto onde ele não conhecia a cultura, ele não conhecia a língua, ele não conhecia a comida, ele não conhecia o jeito de vestir, ele não conhecia nada. Ele chegou lá absolutamente cru naquele local, e ele chegou como um escravo. E eu estou falando de um jovem de 17 anos, cara, longe de sua família. Mas o versículo 2, ele é supremo no contexto, porque algumas versões falam que José, que Deus era com ele e tornou um homem próspero. Eu fico fascinado com a palavra, como Deus enxerga José. Tudo bem, foi Moisés que escreveu, tá? Mas inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu um homem, né? A palavra homem ali, cara, diz de maturidade. Deus está vendo ele completo ali.
Deus, naquela circunstância onde ele permitiu, onde ele colocou José, Deus estava vendo ele um homem próspero. E a palavra prosperidade aqui, diferente do que as pessoas podem achar, não está falando de grana, tá? Aliás, não tem nada a ver com grana. Prosperidade dentro desse contexto aqui, a raiz da sua palavra hebraica aqui, está apontando para um crescimento exponencial de José. Entendeu? Crescimento exponencial. Dentro desse contexto, leva às consequências que nós lemos em seguida. Imagina a posição de Potifar ao lado de Faraó. Faraó era considerado como um deus na terra. Imagina a quantidade de deuses egípcios que existia dentro do panteão egípcio, né? E ainda assim, Potifar conseguiu enxergar Yahweh, o Deus dos hebreus, na vida de José, e o prosperou. E eu fiquei perguntando, poxa, mas como é que prosperou José, né? Será que José ficava lá sentado fazendo nada, né? Não, cara, e Deus me levou a me lembrar do momento e da história que esse rapaz viveu com o pai. Lembra que José tinha 17 anos e ele não estava com os irmãos, né? Muito pelo contrário, Jacó, ele guardava José para si, estava com ele, ele tinha tempo com José. E uma coisa que eu tenho certeza absoluta que Jacó ensinou para José era como observar a saúde financeira do seu rebanho. E a razão disso é porque nós lemos na própria história de Jacó que Jacó aprendeu a riqueza e a prosperidade financeira aí quando ele estava lá cuidando das ovelhas de Labão. E ele foi enriquecendo. Então Jacó ensinava para José esses princípios. Eu tenho certeza absoluta. Tanto é que ele falou para José assim, ó, José, vai lá e vê como é que estão os seus irmãos e me traz notícias. Então, no fundo, Jacó tinha treinado José a vida dele inteira a trazer o relatório, ao contrário do que as pessoas falam que José era um fofoqueiro. Não, cara, José era alguém que entendia a cabeça do pai de um administrador. José sabia exatamente, Jacó deveria ter ensinado, olha, quando você pegar uma ovelha de X anos de idade, se ela não tiver num peso tal, significa que ela não está muito bem alimentada, então você tem que levar para um pasto diferente para que ela possa crescer e ela prover alimentação, ela provê a lã, ela provê o leite, que é sustento para a família. E percebe a cabeça que Jacó foi criando em José? E José tinha aquilo dentro dele. Aquela preciosidade do tempo de ensino do pai para o filho foi com ele para o Egito. E eu fiquei pensando, cara, a prosperidade do Senhor na vida de José veio porque um dia o pai dele ensinou, porque um dia o pai dele o treinou dentro do contexto. Então José aplicou os princípios. Mas o mais fantástico que você talvez não perceba no contexto desses poucos versículos é o seguinte: José teve que aprender uma língua nova às pressas, sabe? Porque se ele não falasse a língua de Potifar, se ele não falasse aquela língua, se ele não dominasse a língua, Potifar jamais poderia colocá-lo sobre o comando de sua casa. E foi o que Potifar fez, cara. Potifar colocou nas mãos de um jovem de 17 anos toda a sua casa. Para e pensa na grandiosidade do que Deus estava fazendo, do que Deus estava preparando José. Para de pensar que José era um coitadinho, que José era, tadinho o quê, cara? José estava sendo treinado por Deus dentro das circunstâncias adversas, o que me aponta para um aspecto que muitas vezes nas nossas circunstâncias adversas da vida, Deus está nos preparando para um patamar maior. Deus está nos preparando para uma obra grandiosa, onde Ele vai querer nos moldar na humilhação daquele momento, para que no tempo do Senhor Ele nos exalte. E era isso que Deus estava fazendo ali na casa de Potifar. Era exatamente preparando José para a grandiosa obra que ele faria tempos depois. Olha o DNA do Êxodo aí. Deus preparando o seu povo para uma obra grandiosa que viria depois. Deus preparando ali naquele momento, naquele silêncio. Potifar foi o primeiro
egípcio que de certa forma mandou num hebreu. E Potifar, ele era gracioso. Algumas qualidades que eu acho fantásticas na vida de Potifar. Cara, Potifar, ele se compadeceu do seu próximo, sendo esse próximo de uma outra raça, de uma outra língua, de uma outra nação. E se fala muito alto sobre o problema de racismo que nós temos hoje na nossa atividade, na nossa vida, no nosso contexto hoje. Potifar foi alguém que não teve preconceito. Potifar olhou para aquele jovem e falou: esse menino tem talento. Potifar olhou para aquele jovem: eu vou treinar esse menino, eu vou crescer esse menino. E Deus utilizou Potifar, cara, que era um egípcio, que muito provavelmente não conhecia o Senhor, muito provavelmente, mas através do exemplo, através do caráter de José, sabe, os irmãos rasgaram as vestes, arrancaram aquelas vestes que Jacó, seu pai, tinha dado a ele como um símbolo, né? Mas os irmãos deles não tiraram de José o ensinamento do seu pai, não tiraram de José o caráter, a conduta, o temor de Deus. E eu vejo isso muito claramente nesses versículos, porque Deus começa a exaltar José na simplicidade dele, mas na profunda sabedoria que Deus desenvolve nele. Mas começou aos pés do seu pai. Que fantástico é esse trecho na vida de José, cara. Não acha que ele é um coitadinho não, tá? Ele estava sendo treinado por Deus. Então olha para a tua vida, olha para a tua circunstância, por mais difícil que ela possa parecer. Será que aquele que é o teu chefe olha para você e reconhece Deus em você? Será que todas as tarefas que você executa dentro do seu contexto de trabalho, dentro da sua atividade profissional, agora um puxão de orelha em nome de Jesus, tá? Será que você está comunicando o Deus que você serve? Ou você está comunicando que você serve a você mesma, com as suas intenções? Porque muitas vezes, quando o chefe te dá uma ordem que você não aceita, que você não concorda, muito embora a ordem venha sido dele, Deus está te dando uma oportunidade para você ser fiel. Quantas vezes eu recebi ordens de chefes que eu olhava para aquilo e falava: cara, isso é um absurdo, uma coisa tão imbecil, mas sabe do que? Eu vou fazer porque eu vou honrar. E aquele princípio: sobre pouco seja fiel, sobre muito Deus te colocará. Não é assim que fala a palavra? Olha aí se cumprindo na vida de José. Ele entrou lá como escravo. Ou você acha que José marchou dentro da casa de Potifar com peito que nem um pombo? Aqui mando eu. Ele deve ter muito bem se lembrado do que causou os sonhos quando ele falou. E graças a Deus que ele estava numa cultura que ele não conhecia a língua, para ele não falar besteira na casa de Potifar, ele entrou quietinho, humilde, e começou: o que eu faço aqui? Ah, é para cortar grama? Vem lá, vou fazer o melhor cortador de grama do Egito. Ah, mas e agora? O que é para fazer? É para limpar o rodapé da casa de Potifar? Potifar, o seu rodapé nunca esteve tão maravilhosamente bem limpo como está agora. E Potifar só de olho no cara. Você acha que Potifar não tinha outros empregados? Você acha que Potifar não tinha mais ninguém para colocar na casa dele? A única coisa que Potifar não colocou na mão de José foi a mulher dele. E foi aí que o diabo foi tentar aquele jovem. Mas eu queria dar esse preâmbulo desse momento na vida de José, porque eu fiquei tão fascinado quando estava estudando ontem à noite, mas eu estava tão cansado, não queria gravar. E hoje de manhã, era madrugada, o Senhor falou: grava no caminho da escola. Porque eu queria trazer você aqui, né? Como se você estivesse sentado aqui do meu lado e a gente conversando, para que eu pudesse compartilhar da alegria de descobrir essas pérolas preciosas na palavra de Deus, que nos ensinam tanto. Que o Senhor nos faça próspero aos olhos do Senhor, aos olhos dos nossos chefes, que nós achemos graça. É o que a Bíblia fala. Potifar achou graça. O que achar graça significa? É que José era um piadista? Óbvio que não. Potifar se alegrou por ter debaixo de sua autoridade alguém como José. É isso que o seu chefe pensa de você? Fica aqui uma exortação em amor para o dia de hoje, na minha própria vida, né? Bem, e continuando na história de José, a próxima cena que a gente tem, né, vai do versículo 7 ao versículo 12,
aliás, até um pouquinho mais, até o versículo 19, né? Que é a famosa passagem entre José e a mulher de Potifar. E eu não vou ler essa passagem inteira, porque eu quero convidar você a ler esse capítulo, meditar, mas eu quero meditar com você no que eu li nesse capítulo e trazer o ensino, e vou ler alguns outros princípios aplicados a esse trecho. O interessante é que o pecado da mulher de Potifar começou pelos olhos dela. Começou quando ela viu o vigor daquele jovem e o desejou. José era um rapaz, eu imagino, devia ser forte, né? Devia ser bonitão, tal, vigoroso. E aquela mulher desejou José. Por isso a gente lê um versículo muito interessante no livro de Jó, no capítulo 31, tem um trecho muito interessante de 1 a 7, que fala o seguinte: fiz aliança com os meus olhos, portanto, como os fixaria numa virgem? Pois que porção tem o homem da parte de Deus lá de cima? E qual a sua herança do Todo-Poderoso lá das alturas? Não é a ruína para os perversos e o desastre para os que praticam a iniquidade? Iniquidade é um pecado que acontece aqui, ó, no coração, que só Deus vê. Não vê Ele, ou seja, não vê Deus os meus caminhos e não conta os meus passos? Ou seja, será que Deus não sabe o que eu estou pensando e fazendo? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração seguiu os meus olhos e se as minhas mãos se tornaram imundas. Olha o que estava acontecendo com a mulher de Potifar aqui, cara. Ela estava vendo José e estava desejando, ou seja, tudo ao contrário que a gente acabou de ler nesse trecho de Jó. Óbvio, ela não conhecia o Senhor, ela estava debaixo de uma outra aliança espiritual, né? Ela muito provavelmente estava debaixo da influência dos deuses egípcios, da unção e o pecado que estava dentro dela. E é interessante que muitas vezes a Bíblia coloca o adultério, né, e coloca um peso sobremaneira no homem. Mas não, cara, aqui a gente está vendo uma mulher pecando. Ah, Márcio, mas tem a mulher no templo de Jesus. Ah, eu sei. Mas o que eu quero dizer é que tanto o homem quanto a mulher são passíveis de cometer esse pecado, de cair nesse pecado. E começa com os olhos. E aí a gente vê um ensino muito poderoso que Jesus, né, nos deixou ali no Monte das Bem-aventuranças, quando ele está falando do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, de versículo 22 e 24, que ele fala o seguinte: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Significa que o que você vê, o que entra por essas janelas aqui, vai afetar a tua alma, vai afetar o teu corpo. Era isso que estava acontecendo com a mulher de Potifar. E olha, a Bíblia não dá as razões. A Bíblia não explica se existia um problema no casamento de Potifar e a mulher dele. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o pecado começou a acontecer no coração dela quando ela olhou e desejou aquele rapaz. E eu fiquei pensando, né, cara, a tentação que Deus permitiu sobre José foi tão tremenda. Sim, isso mesmo, Deus permitiu José passar por aquela tentação. Lembre-se, Deus estava treinando José. E muitas vezes, parte do treino é sim passar por um teste.
Aí você deve se perguntar, mas peraí, Márcio, Deus não tenta ninguém, como é que é essa história? Eu não falei que Deus tenta, eu falei que Deus permitiu. Olha o que Tiago nos ensina no capítulo 1, no versículo 12 em diante. Ele fala o seguinte: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Entretanto, ele permite que nós sejamos tentados. E olha o que ele fala: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência significa desejo, tá? Cada um é atraído e engodado, ou seja, enganado pelo seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência concebida, ou seja, o desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Ou seja, é uma cadeia de eventos. A fulana viu, desejou e partiu para o ataque, certo? Foi isso aqui que estava acontecendo ali. E Deus permitiu, cara. Agora olha que incrível. A competência e a lealdade de José a Potifar levou José a ter o local de acesso que era campo minado da carne. A confiança que Potifar tinha em José o aprisionou em um cargo que o protegia dentro daquela casa por causa da autoridade que ele tinha. Olha que loucura. A potencial amante, né, que estava se lançando aos braços de José, ia proteger o camarada de qualquer suspeita, ia proteger, ou seja, aquela mulher, cara, se o pecado tivesse sido consumado, ela ia proteger José. E Potifar talvez nunca suspeitasse. Percebe a situação que José estava? A Bíblia diz aqui, em Gênesis 39, no versículo 10, a gente lê que ela ia para cima de José dia após dia. Era um assédio diário, cara. Agora olha o caráter que José tinha nele. Olha a resposta que José dava para ele. José disse para ela o seguinte: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com as coisas que se passam na casa e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Olha a integridade de José, sabendo da sua condição. José sabia quem ele era em Deus. José sabia que Satanás estava tentando ele todo o tempo, cara. José tinha exatamente essa percepção. E sabe o que é o incrível? O incrível é que José tinha 17 anos aqui. E fala aqui, cara, olha aqui. José era formoso de porte e semblante, ou seja, o cara era um galã. O moleque devia ser, né, aqueles protótipos da beleza masculina no vigor da sua juventude. Fora isso, não se esqueça que existe o processo natural de maturação do homem, cara. Ou seja, José estava saindo hormônio pelas orelhas, cara, beliscando azulejo. Você entendeu? Mas a cabeça dele estava focada em quem ele era, a posição que ele estava e principalmente quem era o Deus que ele servia. Olha o que fala a Bíblia no versículo 11. Certo dia, ele entrou na casa para atender os seus deveres e ninguém dos da casa se encontrava presente. José teve a chance de cometer o pecado sem ninguém saber, cara, por causa da sua posição. Ou seja, ele chegou num patamar que a posição dele o protegia se ele quisesse pecar, e ninguém ia saber, cara, a não ser ele, a mulher, o diabo e Deus. Eu vou pedir licença a você
para tocar num assunto delicado que assola os nossos tempos. Eu estava aqui preparando esse vídeo para você e o Senhor falou um negócio para mim que eu confesso que eu falei, sério, Senhor, você quer que eu fale isso mesmo? E ele falou, quero. Sabe qual é o problema? É um problema da pornografia. Sabe, nós vivemos numa época, na história da humanidade, que nunca a pornografia foi tão vasta. E eu rapidamente entrei no Google para fazer uma pesquisa e achei o site de um software muito conhecido aqui nos Estados Unidos, chamado Covenant Eyes. E aqui eu achei esse PDF, que aliás, se você quiser, entra no meu Instagram, Márcio Tex, e manda um direct para mim, que eu mando esse PDF para você ler, que é uma pesquisa extremamente detalhada sobre pornografia no mundo. E por que eu estou trazendo esse assunto, né, esse tema que é tão polêmico, tão delicado nos dias de hoje, né? E às vezes, me perdoa, não quero aqui fazer uma crítica, parece que as igrejas não sabem ou não falam no tema, não sei o que acontece, cara. É no púlpito que tem que falar isso, é nas escolas dominical que tem que falar isso. E aí eu tô lendo aqui umas das estatísticas, tá tudo em inglês aqui, mas eu vou tentar traduzir rapidamente. Que diz o seguinte: 40 milhões de americanos regularmente visitam sites pornôs. 35% de todos os downloads realizados na internet são relacionados com pornografia. Um dos sites mais populares de vídeos pornográficos fez o seguinte relatório no ano de 2017. 28,5 bilhões de visitas anuais ao website. 81 milhões de visitas diárias, em média, a esse site. Por razões óbvias, não quero dizer qual é o site, mas você pode achar nesse relatório. 25 bilhões de pesquisas são realizadas diariamente. 50 mil pesquisas por minuto relacionadas à pornografia. 800 pesquisas por segundo. 4.052.000 vídeos pornográficos são subidos, né? Uploaded na internet. 68 anos de conteúdo subido na internet, ou seja, o conteúdo de tempo desses vídeos soma 68 anos. O tráfego de pornografia na internet é equivalente a 3.732 petabytes, que é acima de terabytes, que é suficiente, que é equivalente para encher a memória de todos os iPhones na Terra. Agora vamos falar de pornografia de pessoas que vão à igreja. Olha o que essa pesquisa diz. De acordo com o instituto de pesquisa chamado Barna Group, em 2016 foi feita uma pesquisa que diz o seguinte: 41% de meninos cristãos da idade de 13 a 24 anos consomem pornografia pelo menos uma vez por mês. 23% dos homens cristãos de 25 anos ou mais usam pelo menos uma vez por mês. Em 2003, 34% de mulheres que eram leitoras do site, da newsletter, né, do site Christianity Today para mulheres, admitiram intencionalmente acessar sites de pornografia. Ou seja, isso é uma pandemia, né, tanto masculina como feminina. Isso não é invenção da minha cabeça, não. Está aqui nessa pesquisa. Quer um dado assombroso? Pornografia entre os pastores. De acordo com essa pesquisa realizada por Barna, o grupo Barna em 2016, 1 em cada 5 pastores de jovens e 1 em cada 7 pastores sêniores de igreja usam pornografia de uma forma regular e estão hoje tendo luta para se libertar disso. Esse número significa
mais de 50 mil líderes de pastores nos Estados Unidos. Eu estou usando os Estados Unidos, porque obviamente essa pesquisa é feita nos Estados Unidos, né? Agora, se você ultrapassa esses números para o mundo, você imagina o que isso significa. Aí eu vou voltar um pouquinho mais no tempo, no ano de 2000, tá? Uma pesquisa feita com 564 pastores mostrou que 51% dos pastores disseram que a pornografia na internet é uma possível tentação. Gente, eu tô falando de um problema de 22 anos atrás. Você acha que a pornografia aumentou ou diminuiu? Você acha que o acesso e a facilidade à pornografia aumentou ou diminuiu? A gente tem que dizer porque, deixa eu te explicar uma coisa, o mundo está olhando pra gente. Sabe, o mundo olha pra igreja e o mundo tá acostumado com isso, cara. O mundo fala, tá tudo certo. Só que quando o mundo olha pra igreja e vê problemas de ordem moral com líderes, com pastores, pessoas dentro da igreja, isso é um problema muito sério, cara. Tem um vídeo aqui no meu canal de um casal que tocou na noite, o Lúcio e a Cláudia, não sei se vocês já viram, eu vou deixar o link aqui. Eles contam que eles estavam tocando na noite em função da situação na vida deles, e eles acabaram indo tocar numa casa de encontros, e onde esses encontros aconteciam entre grandes empresários, políticos, gente de grana em São Paulo. E as meninas que vão lá são prostitutas, obviamente, e a Cláudia conta que ela ia no banheiro se maquiar antes de começar a tocar, etc. E conversava com as meninas ali e tal. E uma dessas meninas confessou que ela foi abusada dentro de uma igreja, só que a igreja protegeu o cara, porque o cara tinha grana, tinha influência, né, na igreja. E aí, ela, porque ela não tinha influência nenhuma, ela que foi, né, mandada embora, chutada. E o que ela foi fazer? Ela não tinha onde trabalhar, não tinha o que fazer, foi virar prostituta. E chorava, e chorava, e chorava. Gente, tô falando de um caso, tá? Quantos mais devem existir? E por que eu tô trazendo isso? Sabe por quê? Porque o mundo olha pra gente, cara. O mundo olha pra igreja. O diabo, ele tem uma agenda para destruir a moralidade dentro da igreja. Sabe por quê? Porque se ele conseguir fazer isso, algumas coisas acontecem. Primeiro, credibilidade do cristão fica destruída. Segundo, se o templo é violado, Deus não habita e não pode fazer a obra através de um templo que está violado. Então você, líder, que ocupa um cargo de expressão, que tem problemas nessa área, vai se tratar, cara. Vai se tratar, sai daí, meu, vai se tratar. Confesso que me entristece. Eu não quero aqui jogar ninguém debaixo do ventilador, debaixo do caminhão, não se trata disso, mas cara, quando você liga a sua televisão e você vê o líder da Hillsong sendo execrado por comportamento moral, cara, você sabe o que isso significa no reino espiritual, cara? Por quê? Porque se elevou tanto, né? O cara chegou numa posição tão grande que a famosa tríade que Satanás usa, o cara caiu. Rabo de saia, grana e poder. E o mundo tá vendo, cara. Só que se o diabo conseguir destruir o líder, que tá lá em cima naquela posição, cara, o efeito dominó dentro do reino de Deus é uma coisa absurda. Isso apenas aponta a necessidade de nós orarmos pelos nossos líderes, orarmos pelos pastores, e também aponta para uma outra realidade que é tremenda. Sabe o que é? Os pastores não têm com quem se abrir. Então, é que nem José, cara. Os caras estão numa posição que protegem. Você entendeu? Ele se sente protegido ali dentro. E às vezes ele não tem com quem falar, cara. Sabe por quê? Se falar, ele é execrado. E de novo, eu não quero me alongar, mas eu quero deixar um convite a você que tem problema nessa área. Olha, tem um ministério aí no Brasil de uma pessoa que é muito querida da nossa família, Andréa Vargas. A Andréa se converteu com a minha esposa,
elas estudaram juntas e ela foi, diz ela que ela foi na igreja para tirar a Carol, que é minha esposa, de uma seita, ela acabou aceitando Jesus, e ela tem um ministério tremendo que lida com sexualidade, lida com esses aspectos da alma. Eu vou deixar os links no descritivo desse vídeo para que você possa conhecer o ministério da Andréa, que é maravilhoso, mas só para você ter mecanismos para que você possa buscar ajuda. E ó, vou te dizer, não é só homem não, cara, é mulher também. Mulher também tem. É tão verdade que a gente lê isso aqui, ó. Tá aqui na Bíblia, cara. A mulher caiu pelo mesmo problema que o homem, pela visão. E quando a gente volta pro texto, a gente vê o que está acontecendo, a humilhação dela levou ela a um ódio tamanho por causa da rejeição, né? José preferiu aquele Deus em vez dela. Ela que era uma deusa, né, da beleza egípcia, mas José preferiu a beleza do seu Deus e a obediência ao seu Deus. E por causa disso, ela levantou uma mentira e um falso testemunho contra José, e isso é super famoso, e José foi acusado injustamente de tentar violá-lo, né? E por causa disso ele foi colocado na cadeia. Potifar também julgou ele precipitadamente, né? Será que... Cara, é tão louco isso. Potifar deixou a casa inteira, né, na mão daquele jovem, mas na hora H ele não pensou duas vezes, cara. José não passou por um julgamento correto. Você lembra de alguém que também foi julgado incorretamente? Que foi julgado baseado em mentiras, em falsos testemunhos? Jesus, cara. Lembra que eu falei que José é uma tipologia de Jesus? E aqui ele vai pagar um preço que não pertencia. José tinha 17 anos e foi para a cadeia. Sabe, o que será que levou José a não sucumbir a esse pecado? Será que foi... ele estava em jejum? Será que foi campanha de oração que ele estava fazendo na igreja? Será que foi oração no monte? Será que foi decoreba de versículo? Não tinha nem Bíblia naquela época. E aqui entrou o Márcio perguntador, né? Que gosta de perguntar para o Senhor os porquês, né? E eu falei, Senhor, mas por quê? Como é que José resistiu, né, cara? Como é que... Pô, já tive a idade de José, eu sei como é que era a barra, né, cara? E eu fiquei pensando, poxa, será que José lembrou? Aí, para quem já está assistindo essa série há mais tempo, eu falei no primeiro vídeo, aliás, no segundo vídeo da série, sobre a primogenitura de José. José era o primogênito, filho de Raquel. E Rúben era o primogênito, filho de Lia. Ou seja, Rúben era o primeiro filho de Jacó. Ou seja, ele era o primogenitão lá, né? E, cara, ele cometeu um pecado de adultério. Quando ninguém via, ele adulterou com uma das concubinas do seu pai. E por causa disso, ele perdeu a primogenitura. Eu explico lá bem detalhado naquele vídeo. Será que José teve um instante, não só o temor de José no coração dele, que fica explícito aqui no texto, mas será que José também não lembrou? Cara, o pecado sexual do meu irmão fez que a bênção do Senhor saísse da cabeça dele. Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu prefiro a bênção do Senhor. José temeu a Deus. E por causa da sua obediência, ele foi parar na cadeia. Então, não tema se por obediência ao Senhor você seja colocado numa condição de injustiça. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque a história de José até aqui era de injustiça, fruto da obediência, cara. José era obediente ao seu pai, foi vendido como escravo. José era obediente a Potifar, submisso a Potifar, obediente ao Senhor, foi botado na cadeia. Como é que será que José aguentava isso, cara? E eu comecei a orar e perguntar, Senhor, pô, peraí, cara, tem que ter um segredo por trás. Tem que ter algo misterioso e tão poderoso que capacitou José nesses momentos. Aí eu voltei no texto, no versículo 2 do capítulo 39, a gente lê essa frase. O Senhor estava com José. Aí no versículo 21, a gente lê, quando ele foi para a cadeia, injustamente, a gente lê a seguinte frase. O Senhor
era com ele. Aí a gente vai para o versículo 23 e novamente a gente lê: o Senhor era com ele. A nossa obediência ao Senhor nas nossas circunstâncias de vida está atrelada à fidelidade de Deus estar conosco sempre. Sabe, se José talvez tivesse desobedecido, o Senhor tinha só, quer seguir pela tua cabeça, vai fundo. Mas, olha que lindo que a gente lê na história de José nesse capítulo, que a mesma coisa que aconteceu com José na casa de Potifar, que Potifar viu Deus na vida de José, o carcereiro também viu Deus na vida de José. E sabe o que aconteceu? Ele entregou todos os afazeres da prisão para José. Deus prosperou José na cadeia. Tá aqui escrito, cara. Leia o texto. E aprenda um segredo da Bíblia. Quando você estiver estudando a Bíblia, que tiver uma passagem, que tiver uma repetição de palavra ou de uma expressão pertinho uma da outra, é porque Deus quer chamar a tua atenção. E não é à toa que no 21 e 23 a gente lê: o Senhor era com ele. Então, se você estiver passando um momento na sua vida onde você esteja passando uma injustiça, fruto da sua obediência ao Senhor, no silêncio do teu coração, o Senhor é com você. O Senhor vai te prosperar. E prosperar significa te exaltar, te levar numa nova experiência de maturidade com o Senhor. Ele vai alargar os seus horizontes, ele vai fazer você conhecer mais. Deus nunca abandona o filho que obedece. E nas suas lutas, e nas lutas da vida, Deus te prospera. Mas, Márcio, o que tem a ver isso com o Êxodo? Sabe o que tem a ver? Esse é o DNA do Êxodo. Sabe? Deus levou o povo para o Egito, mas Deus era com eles. Todo o tempo Deus estava com eles. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca nos abandona. Não importa a situação que você vive, não importa a circunstância, o DNA desse trecho. Entenda que no Egito existe a imoralidade, existe a tentação, existe a escravidão, existe o serviço, escravo. Mas Deus redimiu, mas Deus era com José. Eu quero encorajar você a não carregar a culpa sobre qualquer coisa que eu falei aqui nesse vídeo, mas encorajar você a ter uma novidade de vida, a ter uma experiência e ter a ousadia de, quando vier a tentação, diga não. Seja ousado, cara. Faz essa oração pro Senhor, experimenta fazer essa oração pro Senhor. Senhor, a minha carne quer, mas eu não vou. Senhor, a minha carne deseja, mas eu quero a sua glória. Senhor, eu não quero os deuses do Egito, eu quero o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e do universo. Senhor, me ajuda na minha tentação. Não deixa a tua presença se apartar de mim, como Davi orava. Seja ousado. Cara, seja ousado diante de Deus e ora assim, olha, Senhor, sonda-me e vê se há em mim um caminho que me leva para o pecado, como a gente leu ainda há pouco. Davi orou essa oração mais perigosa que tem, sabe por quê? Quando você faz isso, Deus te mostra, cara. E quando Deus te mostra, existe algo tão especial para o Senhor, que Ele te tira daquela situação. Ele te tira da culpa do pecado. Ele tira sobre você aquele peso. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus que Ele está acostumado a ir lá no Egito e dar uma segunda chance. Ele é um Deus que te resgata dos seus fracassos. Ele é um Deus que te resgata das suas misérias e das suas mazelas, por amor ao seu Filho. Tudo que você tem que fazer é ter um coração aberto. De resto, Ele faz.
Eu oro a Deus e peço a Deus que esse vídeo tenha encorajado você, tenha abençoado a sua vida, e foi feito com carinho, tá? Eu não sou pastor, eu não tenho um diploma pendurado na minha parede de uma universidade de teologia. A minha universidade se chama Vida, Caminhada, Fracassos e Vitórias, Cair e Levantar. Essa universidade que eu ainda curso, que eu ainda frequento, é a universidade que eu sento com o Senhor e pergunto: Senhor, eu não quero ir para frente de uma câmera e posar de bacana, porque eu sou um pecador que carece da tua graça. Me ajuda a falar alguma coisa que vai tocar a vida de alguém, não para que eu seja engrandecido, mas para que o teu nome seja engrandecido, para que a tua palavra seja engrandecida. Sabe por quê? Porque isso aqui é verdade para mim. Eu não estou aqui pregando religião, eu estou aqui pregando, cara, um Deus vivo, que me tirou de um charco de lodo e pôs os meus pés numa rocha firme, um novo cântico de louvor dos meus lábios, que todos que ouvirão se alegrarão e glorificarão o nome do meu Deus. Deus fez isso comigo, Deus pode fazer isso com você. Basta você clamar o nome dele. Perdoa minhas lágrimas, mas quando Deus me visita aqui, cara, não tem jeito. Então, recebe essa palavra com amor no seu coração. Se isso edificou a sua vida, deixa uma mensagem, escreve, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com as pessoas que Deus colocar no seu coração, e que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ter estado aqui no canal assistindo esse vídeo de hoje, e eu conto com você até o próximo vídeo. Deus te abençoe.